João Magalhães, vamos voltar aqui aos destaques do Líder em Credibilidade, Jornal Dia, edição desta segunda-feira, que traz aqui um destaque importante, viu? Projetos agravam penas em crimes de incêndio, as queimadas. Os senadores apresentaram propostas que aumentam penas para queimadas em áreas rurais e quando houver ação em grupo. Aqui em Teresina, viu, João Magalhães, por exemplo, eu acompanhei ontem, dei uma volta pela cidade e fiquei assustado, viu? No carro, de dentro do carro, você consegue visualizar diversos focos de queimadas. A fumaça que sobe prejudica a saúde da população, principalmente das crianças e dos idosos. E é importante que haja esse maior rigor na punição. A gente até comentou na semana passada que muitas vezes essas queimadas são causadas por trabalhadores rurais que, por desconhecimento de técnicas e até mesmo por uma questão cultural, acabam utilizando do fogo para limpar o terreno, para fazer o plantio. Mas muitas vezes essas queimadas são criminosas, são pessoas que deliberadamente colocam fogo sem uma justificativa, né? Colocam fogo para queimar um lixo, ou até mesmo por pura maldade, né? Para queimar a vegetação. São pessoas que gostam, sentem algum tipo de prazer, só pode em ver o fogo destruindo e prejudicando as pessoas. Então, o Congresso Nacional deve aumentar o rigor para quem pratica esse tipo de crime, viu, João Magalhães? E é uma realidade não só em Teresina, mas de todo o Brasil. Isso mesmo. Na verdade, nas últimas semanas, o Brasil teve, né, segundo o INPE, 60% do território coberto, né, por fumaça, né, por imagens de satélite dava para visualizar ali 60% do território nacional, e a gente está falando de um país com dimensões continentais, né, coberto por fumaça. Nós tivemos também registrado, Natan, nas últimas semanas, a pior qualidade do ar nos últimos tempos, principalmente nos grandes centros, São Paulo, mas também em outras áreas que são habitadas por uma grande população. A gente teve a qualidade do ar muito baixa e a gente está falando de queimadas que causam um prejuízo ambiental enorme, porque a quantidade de animais, quantidade de matas que são devastadas realmente é muito grande, verdadeiros biomas ameaçados, como é a questão do Pantanal, a questão do Cerrado, a questão da Caatinga, porque a gente sabe que nesse período seco o fogo se alastra com mais velocidade, se alastra com mais facilidade. A gente tem, por outro lado, também essa questão do próprio poder público, que, no meu entendimento, deveria ter um planejamento maior para enfrentar esse tipo de queimadas. Todo mundo sabe que isso é sazonal. Quando chega ali o mês de julho até o mês de novembro, as queimadas aumentam. Isso é natural por conta do calor, por conta a gente está no período mais seco do ano. Acredito que o poder público deveria ter uma organização, um planejamento maior para aumentar o efetivo de combate aos incêndios, pelo menos essa época, né? Claro, investir em equipamentos, cuidar da questão da própria educação ambiental, como você disse. A gente tem no interior a tradição, né, de queimar a roça, né, para poder fazer lá o plantio. A gente está falando de uma questão cultural que normalmente, principalmente os trabalhadores rurais mais idosos, eles precisam fazer isso porque eles entendem que é assim que funciona e isso causa um prejuízo ambiental muito grande, mas enfim, está na cultura, o poder público precisa acompanhar. É da responsabilidade de qualquer pessoa, ao precisar, nesse caso, né, colocar fogo em um determinado local, ter aquela responsabilidade de convidar pessoas, né, convidar um grupo para ficar monitorando ali, para evitar que o fogo se alastre, que perca o controle, né, da situação. A gente está falando também da necessidade de ampliar a fiscalização e aí de multas. A gente está falando muitas vezes, quando é o caso de incêndios criminosos, de prisão mesmo dos responsáveis, porque os prejuízos são inúmeros, tanto ambientais quanto a questão da saúde pública. Essa época do ano, ninguém escapa, né, desses sintomas relacionados aos problemas respiratórios, porque de fato é algo que está presente em todo lugar. Então, interessante essa iniciativa de aumentar a pena, mas também precisa vir acompanhado de um planejamento do poder público para combater os incêndios, assim como também de uma questão de educação e de responsabilidade ambiental, porque isso aqui de fato tem capacidade de solucionar o problema. Eu diria que a natureza não aguenta todo ano, do mês de julho até o mês de novembro, a gente vê metade do país pegando fogo, e metade, quando a gente fala em metade do país, a gente está sendo
até, de certa forma, facilitando as coisas, porque se o território está 60% coberto por uma fumaça, é claro que a situação não é boa.